3, 2, 1. Fala galera, Ultra Jovem, estamos aqui com o nosso segundo programa no Estúdio Pode Vir aqui em São Paulo e hoje eu estou recebendo ele, que é dublador, cantor, ator, o cara é fera, eu admiro muito o trabalho dele, acompanho ele nas redes sociais, João Vitor Mafra. E aí, gente, tudo bom? Eu tô muito feliz de estar aqui, obrigado pelo Eu que carinho. agradeço, eu tô Aí. muito feliz em recebê-lo também. Mas antes, eu quero agradecer a você que está nos acompanhando lá nas redes sociais, no Instagram, meu Instagram, @MarlonAzevedoShow, o pessoal tá mandando lá direct. Agradecer muito também a você que se inscreveu no canal, que assistiu os vídeos, que deu um like nos vídeos, compartilhou com seus amigos. Isso é muito importante, porque nós precisamos de 500 inscritos para que a plataforma do YouTube nos reconheça como profissionais da comunicação. Então nós precisamos muito, de verdade, da sua ajuda. Se inscreva no canal, dê um like nos vídeos, compartilhem com seus amigos, falem lá pros seus vizinhos, pros seus parentes, pros seus amigos, pros seus inimigos também, aquelas pessoas que você não gosta muito. Manda lá o vídeo, manda, fala pra assistir, fala pra comentar, que eu vou ficar muito feliz, gente, porque a gente tá precisando muito dessa ajuda, para que nós possamos nos sentir motivados a continuar fazendo esse projeto, esse trabalho tão bonito que é o projeto do Geração Ultra Jovem. Muito obrigado mesmo a você que está nos seguindo lá. Eu quero agradecer também muito, gente, de verdade, de coração. É muito especial para mim esse agradecimento ao Juarez, da KS Pastéis. A KS Pastéis é uma rede de pastéis que está abrindo aí em São Paulo. São 30 anos de empresa, porém 80 anos de tradição na massa, no sabor dos pastéis. Os pastéis são muito saborosos, o atendimento é excepcional. Lá tem qualidade, tem atendimento. O ambiente é lindo da nova loja que inaugurou, fica ali do ladinho da estação Engenheiro Goulart. Fica na Rua Gagé, número 54, bem do ladinho ali da estação Engenheiro Goulart. Lá tem máquina de ursinhos, lá tem muita coisa legal, é um ambiente bacana para você levar a sua família, para você levar os seus amigos, né, jogar conversa fora. Lá é um ambiente muito bacana mesmo. E agora está ali disponibilizando um lançamento lá na KS Pastéis, que é o caldo de cana feito de caipirinha. Vocês já provaram um caldo de cana de caipirinha? Gente, é muito bom. Vão lá provar, vão experimentar, porque olha, esse caldo de cana tá fazendo o maior sucesso na KS Pastéis, né? Muita qualidade, sabor. Gente, vale a pena, hein? Muito gostoso mesmo. Vale a pena você ir lá e provar e conhecer os produtos da KS Pastéis. Além disso, tem pudins também. Pudins gourmet, pudins de pistache. O pessoal adora pudins de pistache, de chocolate. Tem muita coisa gostosa. Então, você não pode deixar de conhecer a KS Pastéis se você estiver lá pertinho da Rua Gagé, número 54. Fica ali do ladinho da estação Engenheiro Goulart. É isso aí. Muito obrigado a KS Pastéis por estar nos apoiando aqui nesse projeto do Geração Ultra Jovem. E agora vamos conversar com ele, que é dublador, cantor, ator. O cara é fera, tem um histórico, né, João? De sucesso no currículo grandioso. Eu estou aqui com muitas perguntas para você hoje. Pode mandar. Pode mandar, que você tá preparado para responder as perguntas? Eu acho que tô, na verdade. É isso aí. Eu acho que tô. Você fez grandes trabalhos, como também o Rei Leão, da Disney. Sim. Fez o Loki também do Avatar, não é isso? Eu fiz personagem. o Loaki. Loki. O Loki de Avatar. Mas também fiz o Loki. Da série do Da Loki. série do Loki. É. Cara, você fez personagens muito legais, incríveis. Além de personagens de anime, né? Sim. O Tanjiro Kamada. Eu fiz o Do Vegeta Kimetsu no criança. Yaiba, do Demon Slayer, não é isso? Também fiz o Vegeta criança. O Vegeta do Dragon Ball, cara. Sim, fiz. Nossa, amava Dragon Ball. Assisti muito Dragon Ball. Dragon Ball é muito legal. Muito Tipo assim, fã. eu não acompanho, mas fazer parte do universo da dublagem é muito incrível. Muito legal, né? Quando você dublou pela primeira vez, como foi a sensação? Você sentiu alguma dificuldade em fazer muitas dificuldades. Quando você estava iniciando lá? Quando eu comecei, na verdade, cantando as músicas de um desenho
de uma série infantil da Disney Junior que se chama Pup Dog Pals. A série não existe mais porque acabou, mas eu comecei assim. Mas minha primeira escala de dublagem na parte dos diálogos, nossa, foi complicada, porque eu tinha feito o curso de dublagem, tinha feito um curso de teatro, assim, então eu tava... Mil coisas passavam pela minha cabeça. Mas era questão de... Porque quando a gente tá dublando, a gente presta atenção em muita coisa, né? Muita coisa tá acontecendo. Então, eu sim que a interpretação é o que o diretor tá falando, é o que o técnico tá sugerindo pra que regrave ou tomar cuidado. Enfim, muita coisa acontece. Então, eu sentia... Me sentia nada preparado, assim. Eu fui ganhando preparo, certeza, confiança, Uhum. conforme eu fui Você fazendo. fez teatro. Quantos anos de teatro você fez? Eu fiz uns 4 anos. 4 anos de teatro. 4 Fez anos de várias teatro. peças também? Eu fiz. Quais os eu personagens que você já fez no Fiz, eu teatro? fiz teatro musical também. Teatro musical, eu fiz Bullying o musical. Eu Bullying. fiz o Davi. Fiz também Shrek o musical. Só que esse musical já foi lá na minha cidade. Eu sou de Mogi das Cruzes, pra quem não sabe. Então eu fiz Meu o burro. conterrâneo, porque eu também sou de Mogi das Eu Cruzes. fiz o burro. E eu fiz também o médico e o monstro, Jekyll and Hyde. Eu fiz o Utterson, ou John, que é um parceiraço do protagonista, que é o Jekyll, o médico. Caramba, que legal. Você teve alguma dificuldade no teatro também? Você sentiu aquela dificuldade, aquele friozinho na barriga? Eu fiz teatro também. Fiz 2 peças de teatro. Fiz o Aladdin. Que vergonha. Aladdin. Você fez quem é Aladdin? Foi, eu fiz o Aladdin, cara. O Aladdin? É. Ai, que da hora. Ai, mas E a gente sente aquele friozinho na barriga, né? Quando você vai Eu sinto entrar, até você vê hoje. todo mundo ali te olhando. Eu sinto até hoje. Qual técnica você usa? Falei isso da outra vez também. Você olha pro horizonte, você olha pro relógio lá no fundo, ou você imagina todo mundo pelado? O que você faz? Eu imagino ninguém ali. Tipo assim, eu gosto de imaginar que não tem ninguém na plateia. Sei. Gosto quando o teatro ajuda, tipo, com a iluminação. A plateia não dá pra ver ninguém. Nossa, é maravilhoso, assim. Mas eu sinto muito friozinho na barriga ainda. Mas são experiências. Acho que a gente vai fazendo, a gente vai perdendo um pouco. É um medo, é uma insegurança, sabe? A gente vai. Mas assim, nunca vai deixar de existir na gente, mas a gente. Eu acredito que a gente vai perdendo. Um pouco. Não tudo. Um pouco só. É isso. Acho que nem sempre perde, viu? Né? Porque acho que até hoje eu vou subir num palco, eu tremo na base. Não, É que você já tá acostumado, né? Eu, quando subo nos palcos pra cantar, nossa, eu fico naquela euforia, naquela coisa de tipo, meu Deus, será que vai dar certo? Tem que dar certo, e se der errado, sabe? Então eu sinto isso toda vez que eu subo no palco. É bizarro. Você falou que fez teatro musical, que você canta. Você já participou também de 2 programas de televisão, né? Foi calouro de 2 programas, que é o The Voice Kids Da Voice Kids em 2017, e o Canta Comigo, da Record. Canta Comigo Tinda em 2020. Você já estudava teatro paralelo quando você participou desses programas? Ou foi depois que você começou o teatro? Não, foi o The Voice e o Canta Comigo aconteceram depois do teatro. Então primeiro você participou dos programas, depois você começou o teatro. Isso, é porque na verdade eu comecei minha carreira, dei o start na minha carreira com 6 anos, participando do Ídolos Kids em 2012. Aí eu fui até a fase dos estúdios coloridos, ou estúdio colorido. Não lembro, tem muito tempo já. Mas cheguei até essa fase e participei de 2012 e 2013, porém em 2013 minha participação não chegou aí pro ar. Mas foi gravado, não sei porquê. Aí em 2013 eu ganhei uma irmãzinha, que é a Marina Mafra, também é dubladora. Também tá no mesmo rumo que você. Tá no mesmo rumo que eu. E aí eu dei uma pausa, assim, né? Até porque minha mãe que sempre me levou pra cima e pra baixo. Minha mãe é minha mãe, ela é minha assessora, ela é tudo, assim, dona de casa, ajuda em várias coisas. Maravilhosa. Cíntia Mafra, Perfeita. muito obrigado, viu, Cíntia Cíntia, Mafra, por ter mãe. feito esse
Um beijo pra você. né? Por ter feito essa transação aí, né? Entre eu e ele, e a gente começou a conversar graças a Cintia Mafra também, né? Sim, super. E aí, tipo, eu dei uma pausa por conta, né? Enfim, ganhei uma irmãzinha, tinha que cuidar, enfim, tomar certos cuidados, né? Com uma bebezinha, uma recém-nascida. E aí eu só fui voltar em 2015, Hum. entendeu? Assim, com com os estudos de teatro, com os cursos, entendeu? É isso. E você sentiu alguma diferença entre a Record, a Globo? O que que você sentiu lá nos bastidores? Como que foi a sua experiência nas duas emissoras de televisão? Gente, vou falar, porque tem muito tempo. Aham. O The Voice foi Record, é que foi, não, eu ia falar, que o Canta Comigo também foi Record, mas foi totalmente diferente. Mas o Ídolos Kids e o The Voice Kids, o Ídolos eu fiquei 14 horas na fila junto com minha mãe. 14 horas? Tipo, Caramba. aguardando pra fazer a minha audição. Hum. Então, assim, sem comida, sem água, só tinha o banheiro. E aí, se você quisesse comer, você tinha que sair e comprar alguma coisa. Isso foi na Record. Isso foi em 2012, gente. Ah. É que, assim, tinha... eu criança ali, claro que eu ficava cansado. Aham. Mas tinha umas distrações ali, né? Eu lembro de uma garota que levava o tablet dela e ela tinha um joguinho, a gente ficava jogando, a gente ficava revezando, sabe? Aí não cansava tanto, mas eu imagino os pais. Imagino hoje, me imagino nessa situação, se fosse pai de alguma criança, sabe, hoje. Você já tinha metido louco já. Nossa! Que é isso, absurdo. Não, mas deu tudo certo, foi É. uma porta aí que foi ali que começou. Mas o The Voice foi, acho que a equipe de preparo foi bem melhor, assim. Tinham psicólogos, Tinha até psicólogo lá? Tinha Caramba, psicólogo então lá. era uma Era assistência bem legal, né? super, super. Eu lembro que quando a gente tava ensaiando, a gente tinha que aguardar, porque cada um tinha o seu momento de ensaiar. A Uhum. gente ficava aguardando numa salinha, tinha uma moça lá, lembro do rosto dela, assim, é engraçado, né? E eu tenho memória fotográfica. E aí eu lembro dela falando assim, gente, tem desenho aqui, tem folha, se vocês quiserem desenhar, se vocês quiserem conversar comigo, podem me chamar, eu tô aqui pra isso, tô aqui pra vocês. E também na hora que, quando eu saí do programa, da batalha, eles me levaram pra uma salinha lá, tipo, tinha psicóloga falando, não fique assim, faz parte, tá tudo bem. Tinha docinho também. Aí, tipo, mas na minha cabeça, eu não quero doce, eu quero voltar pro programa, era isso que eu queria. Mas, Porque você tinha sido eliminado. tinha um preparo, assim. Entendeu? Tinha um preparo psicológico. Não, eu acho bem louco essa história, porque também eu cheguei a participar de um programa na Record, que foi lá do Tom Cavalcante, sabe? Uhum. Do Acerte ou Caia. E aí, quando a gente foi lá na Record, eles não disponibilizavam um banheiro pra gente. Então eles colocaram um furgão lá, sabe? Tipo um caminhãozinho, assim, no meio do estacionamento, e a gente entrou. Só que era muito bizarro, porque quando eu ia lá usar o banheiro, era um lado homem e um lado uma mulher dentro de um furgão. E aí tinha umas mulheres meio acima do peso um pouco, sabe? Quando subia lá, sentava no banheiro do lado e aquilo fazia isso. Aí já viu, né? A gente que faz negócio de pé, o negócio mira pra tudo que é lado. E o negócio foi bastante complicado, gente, de verdade. Eu falei assim, Record, por favor, disponibiliza o banheiro pra gente quando a gente for lá no programa. Ai, meu Deus. Porque foi muito tenso. Isso porque as mulheres sentam, né? E às vezes tinha muitas mulheres acima do peso, né? E nossa, foi bem complicado, cara. Meu Deus. Foi bem complicado, mano. Meu Deus. É um banheiro, pelo menos, né? Então, né? Eu amo a Record, adorei participar lá do Tom Eu Cavalcante também amo também. Record. Mas por favor, disponibiliza o banheiro pra gente. Porque aquele furgãozinho não deu certo, rapaz, de verdade. E também tinha uma coisa que achei um pouco assim, digamos, que eu não gostei muito, porque a gente chega lá no estacionamento e a gente não pode tirar foto com os artistas.
eles não deixaram. Então os artistas entravam por trás e tal. E a gente. Aí chegou uma hora eu que. fazia questão de tirar foto. Então Eu ia chegou. quebrar a regra. Você ia quebrar a regra? Ia meter o louco. Não, eu falo, eu vou tirar foto. Tá Eu certo. vou, eu vou. Se querem tirar foto comigo, eu vou e tiro. Tá certo. Nem Isso que aí. seja com óculos de sol, mas eu tô ali, Isso aí. tirando Cara. foto, entendeu? É isso mesmo, tem que ser firme igual o João, porque senão a gente vai no furgãozinho e quase. Pô, às vezes você vê uma pessoa que se admira demais, assim, e quer tirar foto. Também, né? Vamos lá, existem momentos pra tudo. É, Mas, pô, tá ali fazendo o trabalho dela. Tá naquele momento de, tipo, profissional. Não tá no. O modo profissional tá ativado e não o pessoal. sei. Acho que tirar uma foto com a pessoa que te admira, você tá ali por causa daquela pessoa. Não custa nada, Não né? custa nada. Não é fazer igual eu, que quando conheci o João, fui lá. Ô, João, você não me respondeu, rapaz? Tira uma foto comigo, rapaz. Não, eu fui doido, meti o louco com o João também, porque senão Eu não estaria aqui hoje. não é bem por aí, rapaz. Hoje em dia você tem uma banda, né, João? Tenho. Que é a Na Garagem, que é bem legal. Eu assisti lá também o show do João, lá no Akimatsuri, em Mogi Aham. das Cruzes. Fez o Legal. show também no Centro Cultural, lá de Mogi, né? Sim, sim. Fiz. E como foi, assim, essa formação dessa banda? Você que decidiu o nome, você que planejou isso? Teve alguém que decidiu por você, que quis montar a banda por você? Bom, eu já conhecia um dos integrantes da banda, que é o violonista, guitarrista, o Celso. Quando eu tinha acabado de sair do programa do The Voice, o Moji Shopping quis fazer uma apresentação em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E eles queriam uma coisa acústica, primeira ideia. E só que a gente não conhecia ninguém, a gente, no caso, eu e minha mãe. Só que eu fazia aula de canto com uma professora que conhecia ele. E aí ela indicou e a gente começou a ensaiar, a gente ensaiou um repertório bem. Como é que eu falo? Ah, bem. Amplo. Caloroso na questão do amor, sabe? Tipo, Ah, em homenagem a músicas certas para pro Dia Internacional das Mulheres. sei, sei. E aí o shopping percebeu que quando eles divulgaram, deu uma baita expectativa pra eles, tipo, nossa, a gente não esperava isso. Aí eles mudaram, queriam banda, faltando 2 dias pra Nossa. apresentação. E eu falei, Celso, o que que a gente faz? Daí chamaram, não os integrantes da banda hoje, mas outros músicos. E eles tocaram com a gente. Então o Celso eu conheci, aí a gente foi fazendo outras coisas juntos. Aham. E o Celso e o baterista, o Luquinha, eles estudaram juntos. E são melhores amigos. Então foi mais uma ponte aí que foi uma ponte que o Celso conseguiu fazer. E o Luquinha é mó gente boa, mó da paz. Moda paz. Paz e amor. É paz e amor. E a Ludmilla, a tecladista, ela dá aula de piano, teclado, na escola de música Sound, fazendo propaganda. Sound, eu adoro vocês. A Sound, escola de música, ela dá aula lá. E a gente conseguiu ela pra banda, assim, que o Celso também dá aula lá. Quem quiser fazer aula de violão, de teclado, ou bateria, ou aula de canto, qualquer coisa, gente, vão lá na Sound. Posso fazer propaganda também? Fica à vontade. Gente, vão lá fazer aula de música, de instrumento, qualquer instrumento que você quiser. Na Sound Escola de Música em Mogi das Cruzes. É porque é uma isso. escola de qualidade, né? É, maravilhosa. Era isso que eu queria falar, obrigado. E aí, o nome da banda foi muito em conjunto. É legal porque ela deu a oportunidade pra você, né? Nessa área da banda. É isso que eu tô entendendo, né? Porque eles eram de lá da escola, Ah, sim, fizeram sim. a ponte, né? A Tati e o Daniel. Sim, super. Eles também ajudaram, eles apoiaram a gente e apoiam tudo que a gente tá. Todo show que a gente tem pra fazer, eles repostam, eles ajudam a compartilhar, eles são maravilhosos. E o nome da banda veio muito em conjunto. Também foi a ajuda da minha mãe, do meu pai, foi todo mundo. Uhum. Por quê? A gente costuma ensaiar na garagem da minha casa. Ah, então por Entendeu? isso que é na garagem. Por isso que é na garagem. Boa, boa. Só não tem um M no final. Só pra dar um estilozinho. É um estilo. É, O estilozinho do, por isso do que é João. na garagem. Porque a gente ensaia na garagem de casa. Que legal, cara. Eu achei, na verdade, que essa banda fosse
por conta da televisão, que alguém da televisão, da equipe da televisão lá, que você participou do Canta Comigo, da Record, da Globo, que tivesse proporcionado essa Uhum. oportunidade pra vocês, mas não, então. Não, Vocês não. foram atrás sozinhos, lutaram, foram atrás É isso aí. dos objetivos, e é isso aí, cara. Tem que ser assim mesmo. Comentei sobre isso no programa passado. Quem assistiu, assistiu. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Jamais. Isso mesmo. Nunca desista. E vamos falar um pouco de dublagem. Você Vamos. fez o Rei Leão. Fiz. Como foi pra você dublar o Rei Leão? O Avatar, né? O Loaki do Avatar. Sim. Acho que como eu disse, eu comecei a minha carreira na dublagem em... Não contei. Eu comecei minha carreira na dublagem em 2017, no mesmo ano que eu participei do The Voice Kids. Comecei cantando, isso eu disse. Comecei cantando as músicas do desenho Puppy Dog Pals, porque eles precisavam de meninos que cantassem na época. Então foi aí que eu comecei. Não só eu só não cantava as músicas desse desenho, cantava outras músicas de outros projetos também. E eu comecei assim, e aí eles começaram a enxergar assim, eu espero, né? Eu acho que foi assim, enxergaram um potencial em mim. E aí minto, tô confundindo toda a história. Esquece, eu vou falando das Esquece. coisas. É o que aconteceu. Tinha participado do The Voice Kids. E um dia eu fui gravar música num estúdio. Não de dublagem, no estúdio. E com outras pessoas. Não lembro quem são essas pessoas, mas estavam lá comigo, com a gente. E aí a moça que tava dirigindo essas pessoas, me coloco na história, nelas também, me viu cantando. Ela gostou da minha voz, ela falou assim: nossa, sua voz é bonita, maravilhosa, nossa, me encantei. Vai nesse estúdio, faça um registro de voz, porque eu acho que pode dar bom pra você. E eu fui lá na Vox Mundi fazer o meu registro de voz. Aí eu fiz, e o coordenador me viu fazendo. E aí quando eu terminei, ele virou pra minha mãe e disse: por que você não coloca ele num curso de dublagem? Eu acho que ele tem potencial. E aí minha mãe também sempre me perguntou, desde que eu comecei: João, você quer fazer isso? Você quer participar? Você quer estudar isso? E eu sempre disse sim. Nada foi forçado, porque tem muitos pais que forçam a criança a fazer, a participar dessas coisas, de programas, cantar, eventos de moda, porque eu acho que era o sonho deles, mas eles não conseguiram realizar, então eles colocam pros filhos. Sei lá. É um assunto complicado, sabe? Mas nunca. Você tem que querer, né? Fazer. Exatamente. Porque Você senão o tem que negócio não vai, querer. não adianta. Ninguém Se a criança forçando, não não adianta. gosta, não tem como, não adianta. Eu sempre gostei. Então minha mãe sempre me levou, sempre fez de tudo pra eu conquistar. E aí eu fui, fiz esse curso de dublagem, 3 meses, e aí os meus professores hoje são meus diretores. Então eu tive aula com a Flora Paulita, com a Alessandra Araújo, com Marco Aurélio, com Mauro Castro. Nossa, ó, fera. Só fera. E aí foi a Alessandra Araújo que me indicou para um primeiro trabalho lá na Media Access, que é conhecida também como TV Group. E aí eu fui lá e fiz meu primeiro teste de dublagem de diálogo na vida, que foi pro Mateu de Acampados Banked. E quem me dirigiu, tanto no teste quanto na série depois, foi o Thiago Longo. O Thiago Longo e a Alessandra Araújo são meus padrinhos, assim, porque foram eles que me deram A as oportunidade. primeiras oportunidades. Então, aí eu fui fazendo uma pontinha ali, outros diretores, outras pessoas foram me conhecendo, sabendo quem eu sou, minha voz, enfim. E aí eu fui crescendo até que chegou 2019, que veio o Rei Leão. Foi feito o teste. Eu fui da segunda leva de meninos, porque tinha tido uma primeira leva de meninos com vozes, mas o cliente não gostou, e aí ele pediu uma segunda leva. Nossa, que sorte a sua que teve E aí essa segunda leva. eu fui na segunda leva. Que sorte, né? E eles nunca falam. Nós dubladores nunca sabemos o que vamos dublar. A gente só chega ali, mas eles marcam um horário com a gente. Ah, eu quero um horário
vamos marcar uma escala de dublagem das 10 às 11. Uhum. Você vai lá, comparece no lugar pra fazer isso, mas você não sabe o que você vai dublar. Sei Você bem descobre como é na isso. hora, porque aí o diretor ou a diretora dá um briefing assim, você vai fazer tal personagem da série tal, acontece isso, 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 e você é na hora, no feeling, não recebe texto antes pra decorar, pra ensaiar, nada. Tudo na hora, gente. Tem que estar preparado. E foi feito o teste quando eu cheguei no estúdio. O técnico colocou a imagem, tipo, como tá aqui, Marlon Azevedo apresenta Direção Ultra Jovem. E aí eu vi um leãozinho. Hum, Daí eu perguntei, é Rei Leão? E aí o Fábio Azevedo, que me dirigiu, falou é. ele falou, e você vai fazer teste pro Simba. Aí você vibrou, cara. Nossa, eu quis desmaiar ali na hora. Eu tentei ficar calmo, fazer bem Respira. feito. Aí Faz eu um fiz, Aí quando eu terminei o teste, eu assisti, ele me deu a oportunidade de ver como eu fiz, né, o teste. Uhum. E aí eu perguntei, você acha que tá bom? Ele falou, você confia em mim? Eu falei, confio. Aí ele disse, então vamos mandar desse jeito. E aí, beleza, mandamos. Ficamos um bom tempo. Eu fiquei um tempinho sem resposta. Que é o que mais dói na gente, né? Você Nossa, quer aquilo, você mas cria você expectativa, não cria uma tem como. expectativa, né? E aí veio a resposta. Eu tava doente na semana do meu aniversário, foi quando eu recebi a resposta. E foi o melhor presente. Aí eu lembro que. Foi Eu bem acho no que dia do seu aniversário. Acho que foi, numa quinta-feira. Tipo, na semana do seu aniversário, ou É. no dia do seu aniversário. Caraca, né? Um E aí, presente. eu lembro que eu ia fazer uma festa de 13 anos no sábado. Ah. E eu já tava sabendo que eu tinha ganhado o teste. E não podia contar pra ninguém. Então imagina, tipo, eu sempre tenho projetos que eu tô fazendo que eu não posso contar. A mesma coisa aqui, sabe? Aham. Então eu não podia falar pras pessoas o que eu tinha acabado de acontecer. E eu fiquei guardando segredo, 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 até Ficou que chegou o bichando pra poder dia, contar, né? até que chegou o dia de contar pra todo mundo e foi muito legal Aí a você fez a recepção. festa. Aí eu fiz a festa, aí Que eu daí falei, já fez o eu sou a voz. aniversário, já contou lá no aniversário. Eu vou dublar o Rei Tipo Leão! assim, gente, eu sou a voz do Simba, do Rei Leão. E engraçado que o pessoal da minha escola sempre falava, ai, gente, esse mês lança Rei Leão, né? É, lança o Rei Leão, e eu já tava Não tô dublando. sabendo de nada. Vai lançar o Rei Leão? Oxe, Nossa, sério? Como assim? é Não sério? sabia. Mas olha, foi muito legal. Toda essa fase do Rei Leão. Foi uma Ah. fase muito gostosa. Acho que aproveitei ao máximo, assim. Foi muito bom mesmo. Ah. Tenho tudo aqui e algumas coisas, tipo registro, fotos e vídeos no celular. Ainda tem um vídeo quando a gente tava fazendo um ensaio fotográfico, porque a Disney, dessa vez, por conta da Isa e do Ícaro Ah. Silva, quiseram fazer toda uma estratégia, né, pra divulgar as vozes por trás das personagens. E aí a gente cantou, eu e a Carol Roberto, que é uma amiga maravilhosa, Uhum. é uma pessoa que eu admiro demais. Tem um vídeo da gente, nós quatro cantando O Que Eu Quero Mais É Ser Rei. Eu acho que a gente já postou sim. Tem no Instagram. Linda essa música, hein, gente? Só não vou pedir pra você cantar aqui, porque pode dar ban, né, de direitos autorais, eu acho. Sem a... Como é que fala? Sem o ritmo, acho que não dá, não, né? Não sei. Não sei. Vamos preparar. Quem sabe... Quem quiser me ver cantando o Rei Isso. Leão, só colocar João Vitor Mafra, O Que Eu Quero Mais É Ser Rei. Isso aí. Quem sabe ele não canta no final do nosso podcast um trechinho também, né? Vai Vai que ele decida. E o Loak do Avatar, como é que foi pra você? Também foi dirigido pelo Fábio Azevedo. Nunca... Mas assim, como foi a sensação de você interpretar esses personagens? Porque que nem o Loak, ele tem aquela... Ele tá num universo paralelo. Sim. Olha, Você você se conecta quando você tá dublando? Com o personagem? Eu Você esqueço entra tudo. naquele ambiente? Como é que foi pra você essa Eu experiência? esqueço quando eu entro no estúdio, pra todas as vezes, eu esqueço tudo que tá acontecendo. Eu tô ali, eu agora. Aham. Tô atrasado com o trabalho da faculdade. Caguei, tô aqui dublando agora. É tipo isso. Entendeu? Tem mensagem pra responder no WhatsApp. Tem story pra repostar. Eu tô aqui dublando. Agora. Nada pode me atrapalhar. Mas foi diferente dublar o Avatar, porque foi o primeiro filme que depois veio uma outra produção. Se tiver aí no seu roteiro, a gente pode comentar. Mas o Avatar foi diferente porque... Imagina
a tela, o personagem, só que você só via o rosto dele. Ou a boca. Você não via onde ele tava. Ah, você não Raro. viu o ambiente? Não. É bem raro. Foi bem raro, assim, eu ver onde ele tava. Mas Foi- então foi- você tinha que imaginar. Porque tem a frase, É, você tem que imaginar tinha, onde mu- tinha muita coisa que era só áudio. Como assim, gente? Agora eu tô besta, não sabia disso, Tinha não. muita coisa que era só áudio. Assim, eu lembro de gritos. Então, tipo, aqueles gritos. Sabe? Sei. Não tinha imagem, eu tinha que ficar imaginando que ele. Às vezes era grito de dor. Mas você fazia a dublagem também dos gritos? Porque Sim. geralmente tem, não sei, acho que séries Tem mais ME, antigas, né, Tem que ME e também às vezes pedem pra fazer. ah, Eu fiz. varia de acordo com o É. produtor, o Ou diretor, de né? momentos. Tipo, esse momento não precisa, mas esse momento em específico precisa. É necessário. Tem que fazer. Ah, Mas assim, foi uma dublagem difícil de fazer. E o filme tem 3 horas, e o meu personagem, que é o Loak, uhum. aparece bastante. E estamos torcendo aí, né, pro segundo semestre do ano vir o Avatar 3. Será que vem aí? Será E que pelo vem o que eu Avatar 3? li, Será que o João dubla algum personagem do Avatar e 3? pelo que eu li, o meu personagem vai ser o narrador da Então você história. vai dublar? Vai dublar um personagem do Avatar 3? Não. O Loki. Ah, o mesmo, né? É, É, ele é porque filho, tem a pessoa... ele é filho do casal Jake Sully e da Então, porque Neytiri. acontece às vezes também deles mudarem, né, a voz. Já aconteceu de alguns filmes. Ah, não, Num eu tem acho uma difícil. voz, aí depois dubla no segundo, muda o Eu, dublador no eu segundo. acho difícil. Eu espero que não. Esperamos que não, né? Eu Será espero que... que não. Mas uma outra produção que eu tive que dublar mais ou menos desse jeito foi Agatha desde sempre. Agatha desde Eu sempre. fiz o Icano. O Hum, Icano é o filho da Wanda, Billy Maximoff. E como foi pra você dublar o Icano? Como foi a experiência? Nossa. Pode falar. Foi foda. Pode, fala. Foi foda. Nossa, nunca. Não imaginava emprestar minha voz pro Joe Locke, que é um ator que eu admiro muito. Tem um talento absurdo. E também porque foi teste. Fiz teste pra ele, mas quando eu vi que era o Joe Locke, na minha cabeça, tipo, legal, tô fazendo teste, mas eu sei que o Vitor Mello, que é quem empresta a voz pro Charlie de Heartstopper, iria fazer, sabe? Na minha cabeça tava assim, o Vitor já faz o Joe Locke, ele empresta a voz dele, as pessoas conhecem mais o Joe Locke, o Charlie, por conta da voz dele. Mas eu fiquei mega feliz de fazer o teste, eu agradeci, né? Mas aí, semanas depois, eu recebi a notícia que eu tinha pego, eu ia fazer ele. Eu falei, hã? Como assim? A alegria foi a mil. Foi a altura. Não, aí foi um mix, tipo assim, como assim? Ou, ai, que legal, sabe? Aham. Porque eu falei, gente, tá. Aí eu fiquei, assim, com vários pontinhos de interrogação, mas ao mesmo tempo bem feliz. E muito grato, muito agradecido, né, por ter ganhado. E aí eu falei, tá, eu vou dublar o Joe Locke, vou dublar o Icano, o Billy, até porque, na verdade, eu não sabia que era o Icano, o Billy Maximoff. Eu descobri enquanto eu tava gravando, porque Foi na hora. ficou todo um suspense. Eu só tava dublando o jovem. É o que Ah, aparecia, era o que aparecia pra mim. voz E aí, mais de criança, né? Mais da fase mais infantil, é isso? não, tipo, jovem, o nome do Joe Locke na produção tava Ah, escrito tá. só jovem. Eu não sabia quem eu tava Você não fazendo. sabia quem ia ser. Eu descobri quando tava gravando também. Cara. E foi muito legal. E aí, antes de gravar, eu pensei, tá, eu vou colocar a minha interpretação, vou fazer uma mistura da interpretação do Vitor Mello, da voz do Joe e com a minha voz. Hum. Eu acho que deu bom. Porque aí quando os dois primeiros episódios saíram, eu fui atrás, é lógico. E pelos comentários eu vi que o pessoal tinha gostado. Eu falei, ai, ufa, tô fazendo um bom trabalho. Sabe? Né? Não, mas eu admiro, eu me sinto orgulhoso, assim. Eu sou muito orgulhoso pela dublagem que eu fiz de Wicano, de Loki, do Simba e muitas outras. Que eu não lembro, porque é muita coisa, gente. São muitos personagens. Já são 8 anos dublando. 8 anos dublando? Muito tempo, né? É bastante tempo. É um profissional, assim, de qualidade. Porque manter 8 anos no mercado é uma pessoa que realmente faz um trabalho de qualidade, né? Faz um trabalho que é reconhecido.
receber o reconhecimento é a melhor coisa, né? Daquilo que a gente faz. Nossa, é incrível. E a sensação de ter o seu nome lá como dublador da Disney, cara? De personagens de filmes da Disney. Deve ser incrível, né? Nossa, acho que a ficha nunca caiu. Eu olho e falo, "Ah, olha que legal, meu nome tá ali. Mas, tipo, Nos créditos, né? eu lembro do Rei Leão, porque Não, isso rolou não é pra só o estreia. nome também, a sua voz tá ali, né? Sim. Imagina você olhar no telão e você ouvir sua voz ali no personagem. Rolou gente. pra estreia do Rei Leão e eu fiquei na sala com o elenco e na sala com o elenco tinham celebridades. Então eu fiquei, ai, as celebridades estão ali assistindo o filme, ouvindo a minha voz, lendo o meu nome, porque os créditos no Rei Leão aparecem antes do crédito gigantesco da equipe da Disney. Aparecem os nomes antes. E aí tava lá, João Vitor Mafra. Meu nome na telona do cinema. Vibrou, vibrou. Mas eu acho que todos esses personagens, assim, acho que nunca cairiam a ficha. É, gratidão, acho que a palavra mesmo é gratidão, É. né? É o que define tudo. É o que define tudo, rapaz. Você dublou animes também, né? Dublei. Muitos animes. A gente vai falar sobre animes já já com o João Mafra. João Mafra é fera, hein? Fez cada personagem incrível nos cinemas. Eu tô todo tremendo aqui, tô todo nervoso hoje, rapaz. Porque eu vim entrevistar um rapaz que eu admiro já admirava ele pelas redes sociais, pelo seu histórico aí na dublagem, né? Um cara realmente de talento, de qualidade. Então, pra mim, eu diria que esse podcast tá sendo um dos mais difíceis que eu já fiz até agora, Caramba. né? Mas agradeço muito, viu, por ter Eu que agradeço. comparecido aqui, por ter aceitado o convite. Mas antes eu quero falar com você que está nos assistindo, que temos uma grande novidade lá na KS Pastéis. Conhece a KS Pastéis? É uma rede de pastéis que está fazendo o maior sucesso na região de Guarulhos, ali pertinho da Estação Engenheiro Goulart, na Rua Gagé, número 54. O HG número 54. Lá a estrutura é muito bonita, o atendimento é bem bacana, também tem qualidade nos produtos e tem uma ótima novidade lá. Vocês conhecem caipirinha? Já tomaram também caldo de cana? Já pensou caldo de cana com caipirinha juntos? Juarez fez aí uma novidade na KS Pastéis, que é a caipirinha de caldo de cana. A caipirinha de caldo de cana tá fazendo o maior sucesso ali na região de Guarulhos, na Engenheiro Goulart, ali na KS Pastéis. E promete ir para as outras redes também da KS, essa grande novidade aí da caipirinha de caldo de cana. E tem muita coisa boa lá, viu, gente? Não só a caipirinha, os pastéis, tem pastel de camarão, de frango com catupiry. E tem uma grande novidade, o grande tchan ali da KS Pastéis é o pastel de erva doce. Você já experimentou o pastel de erva doce? Lá na KS Pastéis tem o pastel de erva doce, né? Um sabor realmente, olha, inconfundível. Ali do ladinho da estação Engenheiro Goulart, na Rua Gagé, número 54. Na Rua Gagé, número 54. Vale a pena você conferir lá, viu? E tem pudins também, pudim gourmet. Pudim gourmet de pistache. Tá moda hoje em dia pistache, né? Todo mundo comendo pistache, todo mundo gostando de pistache, lá tem. E é pistache natural, viu, gente? Vão lá, confiram, vejam com os próprios olhos e com seus paladares. O que eu estou falando é real. KS Pastéis chegou para ficar ali na Engenheiro Goulart e tá fazendo o maior sucesso, viu? O HG número 54. Mas vamos voltar aqui a falar com ele, com João Mafra. Muito obrigado por estar aqui, por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. É um prazer te receber aqui. Você viu que minha mão tá gelada, né? Tá geladíssima. Realmente eu estou nervoso com ele aqui no estúdio. Tá geladíssima. Tá geladíssima. Estava todo tremendo aqui, colocando a água aqui no copo, fazia assim, ó. Impressionante, gente. Impressionante. Mas vamos falar sobre a dublagem. Você já dublou animes incríveis, como o Tanjiro, do Kimetsu no Yaiba, do Demon Slayer, né? Eu falo em japonês, então eu acabo falando o nome em japonês. Mas vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Demon Slayer. E também o personagem do Ataque dos Titãs, né? Attack on Shingeki no Titan. Kyojin. É É, isso o mesmo. Udo, né? Shingeki no Kyojin, né?
Isso. One Piece, de Shaman King, One Piece. Beyblade, Sim. Dragon Quest. Caramba, tem Aham. muito personagem, cara. Que legal, que maneiro, velho. E também Vegeta? Vegeta, Criança. do Dragon Ball. Você percebeu alguma diferença? Porque você dubla também atores de filmes, né? Uhum. Personagens de filmes, de séries. Também dublou animes, de desenhos infantis. Nos animes, você viu alguma diferença? Pra você tem maior dificuldade, teve maior dificuldade em dublar personagens de anime? Por conta de alguns nomes ali em japonês, alguma coisa, algumas expressões que são diferentes de Também. filmes e animes? Os nomes também, mas é que muitas das vezes isso vai de dublador para dublador, mas eu, quando tô no estúdio gravando, eu olho texto, tela, ou às vezes só o texto, eu ouço o que tá no original, aí depois eu olho pra tela, sabe? E aí eu gravo. Mas eu tinha. Com anime é diferente, porque quando eu tô gravando anime, muitas das vezes o áudio original engana. E aí, claro, óbvio, sempre prestar atenção mais na tela do que no áudio. Porque às vezes o áudio engana e aí ele dá uma pausa, mas no desenho não tem. Na animação não tem. A boca continua batendo, a labial continua falando Sei. ali, entendeu? É porque a frase, pra quem não sabe, a frase em japonês é maior do que a do traduzido para o português, muitas Né? vezes, né? Sim, aí às vezes a gente tem que colocar mais palavra. É. Eu coloquei na minha cabeça, assim, que eu aprendi a dublar anime com Black Butler. Black Butter. Eu faço o Ciel Phantom Hive. Ah. E aí eu aprendi porque a direção também ajudou bastante, que foi o Bernardo Berro. Hum. E aí ele é muito, muito do teatro. E aí o personagem exigia. Ele exige frieza o tempo todo aqui, sabe? Tipo, ele é mandão também. Ele tem o mordomo dele, que é o Sebastian. Então. E eu sou essa pessoa leve, assim, de paz com a vida. Enfim, e aí foi desafiador também. Hum. Então eu coloquei na minha cabeça que eu aprendi a dublar anime com o Butler, porque foi um período grande, assim, de gravação. E com outras produções também. Mas o Black Butler veio depois de Dragon Ball, One Piece. Estranho, Veio bizarro. depois e você aprendeu com Black nesse Butler. personagem. Bizarro. Mas é por conta, acho que, da direção. A direção também te ajudou Nossa, bastante. ajudam a... A Quem direção era o ajuda diretor lá? bastante. Hã? Quem que era o diretor que você falou? Quem me dirigiu no Black Butler foi o Bernardo Berro. Bernardo Berro, olha aí. Um ótimo diretor, então, né? Te ajudou bastante. Muito, 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 muito. Bastante. E também tem a diferença de sonorização, né? Tem a diferença de sonorização, né? Dos personagens. Uhum. Que japonês às vezes fala umas palavras assim meio. Que tem uma sonorização meio. Que parece que é grosseiro, mas na verdade ele tá falando uma coisa que é delicada, que é. Tem isso, muito. Você achou bem estranho. Eu acho um pouco estranho. O que eu acho mais estranho são aquelas reações. Hã? São essas reações que eu acho estranho, assim. Mas tá ali, tem que fazer. Mas eu acho estranho. É uns gemidos esquisitos que tem. Ficou. Damare! Entendeu? Bacayaro! Não, mas tem que fazer. Tem que É fazer. o que eu acho estranho, assim, mas. Você tem que fazer essas sonorizações aí também. Sim, sim. Ah, Reações. reações. É, porque acompanha a voz, né? Porque antigamente, na verdade, os animes que eu percebia, pelo menos eu gosto muito de anime clássico. Sempre vejo animes clássicos, mais antigos, né? E parece que os animes antigos tinham uma diferença entre a sonorização e a frase quando falada, Uhum. tipo gravada. Então eu acho que pegavam o original na sonorização e jogavam ali a frase do dublador. Uhum. Aí ficava bem esquisito. Acho que agora que estão fazendo essa mudança, né? Não. Recentemente, sempre, vamos dizer assim. Desde que eu comecei a dublar anime, sempre fiz essas reações. Há 8 anos, né? É. Então Já tem um 8 tempinho anos já. pra cá já estão fazendo isso daí. Mas é bom, porque aí acompanha a própria voz do ator, né? Uhum. Do dublador. Isso é maravilhoso. Que legal. E qual foi o personagem mais louco que você achou nos animes que você dublou? Mais louco. Ou de filmes mesmo, que você achou bem doido?
Que você achou que ele tem uma estranheza, assim, que você fala, putz, caramba, mano, eu tenho que fazer isso. Eu vou comentar aqui um personagem que eu dublei, que é um spin-off de The Boys, Gen V. E na série eu fiz o Sam. E o Sam, ele é um personagem que ele tem, nossa, várias nuances. Então ele tá falando, ele também é mais aqui sério. Ele A interpretação dele é bem sombria, bem misteriosa. Isso que eu gosto. E tem momento que ele tá aqui. E do nada ele surta! Ele começa Eita. porque tem as vozes da cabeça dele, Meio- sabe? Aí ele fica. Não, 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 não. Aí ele começa a gritar, ele começa a surtar, ele começa a colocar tudo pra fora, sabe? Então, eu adoro dublar Meio personagem. sociopata o negócio. Eu adoro dublar personagem louco. Ah, Eu me dou bem. porque é Eu um adoro. desafio também, né? Você É um sai da sua desafio. zona de conforto, eu acho. Sim. Que eu tô assim o tempo todo, né? E aí, galera? O tempo todo tudo paz e bom? amor, Paz ele e é todo- amor, o tempo todo. Aí, do nada, chega esse personagem que exige isso. Ah, Entende? igual eu que fui louco com ele lá. Você não me responde, João? Peguei ele do nada, assim, do nada. Falei, caramba, o cara não tem nem obrigação de me responder. Você não vai me responder, João? Você não me responde, João? Aí ele, tipo, mas eu nem te conheço, né? Tipo um negócio assim. Bem legal, gente. Eu sou meio doidão também. Qual o seu personagem mais queridinho que você dublou? Que você achou mais fofinho, mais legal? O Gus de A Casa da Coruja. The Old House. Não sei se você conhece. Mas tem uma galera que é fissurada por A Casa da Coruja. Eu também sou. E quando eu falo que eu dublei o Gus Porter. O Gus, o Augustus. Augustus. Isso. E o pessoal fica louco. Nossa, você dublou A Casa da Coruja, você é a voz do Gus. Sim, sou eu. E o que ele tem então de tão especial pra você? Ele é fofinho por conta dos fãs também, né? Tem bastante gente que acompanha, a série é muito legal, tem representatividade, é muito da hora. Eu adorava dublar. Ele não é surtado igual o outro, não. Não, ele é fofinho. Ele é super fofinho. Não, ele é amigo. Eu me identifico bastante com o Gus. Ele é mais paz e amor igual você. Exatamente. E já aconteceu, assim, de você estar no meio da dublagem e você se emocionar com o personagem? A ponto de você ter que parar pra respirar. Falar, não, preciso respirar, enxugar minhas lágrimas. Sim. Estou emocionado. Quando eu tava dublando o Rei Leão e o Mufasa morre. Nossa, isso daí é triste, viu? Não. Aí quando eu tava gravando, eu Até no me desenho a gente emocionei. chora, né? Não, eu me emocionei, o Fábio Azevedo se emocionou, todo mundo que tava no estúdio se emocionou. E aí eu tive que dar uma pausa. Gente, deixa eu ir no banheiro. Daqui a pouco eu volto pra respirar, tomar gravar. uma água. Mas sim, aconteceu já. Que legal, cara. Nossa, até dos desenhos mesmo, a gente se emociona no Rei Leão, né? Sim. É um grande clássico. E a pergunta que não quer calar, já que a gente falou de animes e agora a gente tá falando de Rei Leão, você acha que o Rei Leão foi um plágio mesmo, como dizem aí na internet? Que foi um plágio de um anime japonês chamado O Rei Leão Branco, do Osamu Tezuka? Não sei se você conhece essa história. Não. O pessoal fala na internet, peguei de você de surpresa nisso. Não. Mas todo mundo fala na internet que foi um plágio, o Rei Leão foi um plágio do anime de Osamu Tezuka que chama o Rei Leão Branco. Aí o pessoal faz vídeo sobre isso, fala sobre isso, porque existem cenas que são muito semelhantes e inclusive rolou até um processo no Japão, né? O Osamu Tezuka processou a Disney porque a obra dele, ele achou que era um plágio. E que a Disney não colocou nem o nome no estúdio. Aí ele alegou no processo que ele deveria ter, pelo menos no mínimo, o nome do estúdio dele no final, nos créditos, que é o mínimo que E ele a Disney queria. não fez nada. E a Disney não colocou. Aí ele ficou meio Gente, que eu nem sabia ferrado da disso. vida. Eu nem sabia disso. Peguei de Como surpresa assim? nessa história, né? Nossa, Que É um doido! viral. Todo mundo fala sobre isso, sobre esse caso. Porque ele ficou bastante triste. Ele é o pai dos mangás, né? Ele que criou a Princesa e o Cavaleiro, o personagem do Astro Boy, que é muito conhecido também, a Princesa e o Cavaleiro, o Astro Boy. Inclusive, recentemente, a Princesa e o Cavaleiro, o estúdio dele, do Osamu Tezuka, fez parceria com o Maurício de Souza aqui no Brasil. Então, eles estão publicando juntos, né? A história da Princesa e o Cavaleiro. Então, ele é muito famoso no Japão e ele se revoltou. O
Porque Ai. realmente tem cenas muito parecidas. A cena do... O Rei Leão Branco. É, o Rei Leão Branco. Tá, até o nome. Porque o nome era Kimba, o Rei Leão Branco. E na Disney é Simba, o Rei Leão. Então é, tipo, muito semelhante. Inclusive, a cena que o macaco levanta o Simba, tudo isso é representado também no anime. Então aí rolou essa polêmica, eu vou deixar essa polêmica aqui nos nossos estúdios pra você Minha cara agora é essa refletir. aqui, ó. A sua cara é bem... demonstra sua curiosidade sobre o assunto. Demonstra curiosidade. Depois você pesquisa lá na sua casa, depois eu te mando os links também. Aí Perfeito. fica aí no ar. Será que você acha, você que tá nos assistindo, você acha que o Rei Leão Branco, Kimba, o Rei Leão Branco, é uma... Na verdade, Simba, Rei Leão da Disney, é uma cópia, é um plágio do Kimba, o Rei Leão Branco? E aí? Qual é a Querendo sua saber. opinião? Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários do nosso vídeo. Pergunte aí pra... Fale o que você acha aí nos nossos comentários. Por favor. Porque eu não sabia. Eu descobri agora. Você não sabia, olha só, te peguei de surpresa. O que você acha, ô João, dos apresentadores de televisão que estão começando a dublagem também? Que estão entrando na dublagem? Por exemplo, o Luciano Huck, que dublou o personagem do Enrolados, né? Teve a Pitty também, são esses famosos, né? A Pitty, que é cantora, que dublou um game também, que o pessoal tá questionando bastante sobre a dublagem dela. O que você pensa? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque você fez teatro, né? Geralmente um dublador, ele tem que ter teatro, tem que ter a DRT de ator, né? Sim. E esses apresentadores, eles entram assim, meio que tipo, de cabeça, vamos dizer assim. Olha, O que você achou da dublagem de Enrolados? Ou de Frozen, que é o Fábio Porchat que dubla o Fábio Porchat não tem o personagem. que falar, porque eu Ficou da conheci hora. ele é maravilhoso. Fábio Porchat até me postou no Instagram. Mas com relação, não com relação à pessoa, o personagem ficou da hora, né? Ficou. O O Fábio dublando ficou muito bom. que é o mascotinho lá do Frozen. O Olaf. O Olaf. Mas assim, eu E não o Enrolados? Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque eu sempre idealizei isso na minha mente e espero um dia conseguir realizar. Preciso da ajuda de vocês, meus fãs. Eu amo vocês, a gente tá junto nessa sempre. Não importa o que aconteça. Mas é que são eles que vão me levar pra um outro patamar, né? Então, tipo, sei lá, um dia eu vou no Luciano Huck. Aham. E eu ter falado alguma coisa aqui, não sei. É. O pessoal acha. Mas Ô, assim. Luciano Huck, leve o João Mafra, porque ele tem uma história e ele participou também da Globo, né? Sim! Então, leve ele lá, porque Mas, daí assim, ele dá a opinião dele ao vivo na Globo. Eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado, porque nem todo cantor é ator, ou jornalista é ator. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes isso acontece muito por conta de marketing. Então, assim, a gente usando essa pessoa pra dublar vai render mais. Mas às vezes não é o que o público quer, espera. Tem que pensar Quer também ouvir, no público que quer ouvir, sabe? Porque às vezes pode acabar destruindo, estragando, sabe? Então tem que tomar cuidado. Todo cuidado é válido. É, por exemplo, eu fiz curso de dublagem também. Não vou falar aqui o nome da escola, mas foi muito bacana. Eu fiz o curso de dublagem, só que eu não tenho DRT de ator, então eu não posso ser dublador. Né? Eu acho que tem uma coisa que você tem que fazer é estudar teatro. Acho que é a primeira, fundamental, né? Pra fazer É dublagem. fundamental. É. Super. É a raiz de tudo. Então fica a dica aí, você que quer ser dublador, estude teatro. Né? Ele fez aí 4 anos, né? 4 anos. 4 anos de teatro. É o que o pessoal indica, né? Tipo, tem muita gente. Vou aproveitar. A gente tem tempo? Vou Tempo. aproveitar e falar, assim, que tem muita gente que vem e me pergunta: como eu faço pra trabalhar com isso, com dublagem? E eu sempre falo assim: eu sempre pergunto, você já fez teatro? Aí, dependendo da resposta, se a pessoa fala não, eu falo então. É interessante você fazer um curso de profissionalizante de teatro, porque o profissionalizante dá o DRT. Você já sai do curso de teatro profissionalizante com o seu DRT, o seu registro de ator em mãos. O meu, eu tive que correr atrás, porque eu fiz o curso de teatro, porém, eu já trabalhava com dublagem. E eu não tinha o meu DRT provisório.
E eu só fui tirar quando eu fui completar 18 anos. Hoje eu tenho 19. Então já tem um ano que eu tenho meu DRT. E eu sempre sugiro isso para as pessoas. Façam um curso de teatro profissionalizante para vocês saírem com o DRT em mãos. E depois fazer um curso de dublagem. Para aprender as técnicas, para saber como é dublar, o que precisa, como funciona, o time certo das coisas. Assim, demanda muito tempo, muito estudo. E, enfim, se você não quer perder, se você não quer passar 3, 4 anos, ou sei lá quanto tempo, vai depender muito da pessoa, estudando pra fazer isso, nem faça. É tipo isso. É, porque tem que se esforçar, né? Tem que É, estudar, fazer 4 anos, é tem que muito atuar tempo. também, tem que fazer, Muito tempo. fazer peças, personagens. Sim. Tudo faz parte, cara. Tudo faz parte da formação aí em teatro. E eu acho que é fundamental, viu, gente? Então, se você quer dublar, faça teatro. Faça. É uma indicação do João. E ele sabe o que ele tá falando, porque ele é E nem, experiente. nem só pra dublar, por qualquer coisa. O teatro salvou sua vida. O teatro, ele salva vidas. Salva vidas. Olha que frase bonita. O teatro salva vidas. Vamos colocar como slogan O aqui do teatro João salva Mafra. vidas. Entendeu? É verdade. E vamos falar um pouco sobre uma coisa que tá sempre na minha mente. Com relação à inteligência artificial. Eu acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, porque hoje em dia o pessoal acha que pode utilizar a inteligência artificial para tudo. E na dublagem, existe uma essência por trás da dublagem. Não é só a questão do ser humano que tá ali, mas é porque as falas dele ficam muito mais naturais do que uma dublagem feita por inteligência artificial. O que você acha? Você tem um certo receio da inteligência artificial? Você acha que vai acabar com a dublagem? O que você pensa sobre isso? Olha, eu tenho um certo medo, sim, de, assim, acabar dominando. Algumas pessoas falam assim, ah, mas não vai dominar, mas tem que estar preparado. E se sim dominar, entende? Tem que estar Sim. preparado. Então é por isso que quando começou tudo isso de inteligência artificial na dublagem, eu comecei a estudar outra coisa, comecei a fazer faculdade da mesma área, comunicação, faço rádio, TV e internet. E porque se um dia acabar, eu tenho pra onde correr, entende? É, Você tem um plano B. eu tenho um plano B. Acho que todo mundo devia ter. É importante. E, assim, eu já vi colegas, vozes de colegas sendo utilizadas pra vender Merchan. merchan, coisa dos outros. Sério isso? Já chamo sites com... Mas tem como fazer um processo? Tem como fazer algum andamento ou não tem? Bom, eu não sei, mas acredito que sim. Espero que sim, né? Porque é errado. Pô, é o direito da pessoa, é a voz da pessoa. Com que autorização você teve ou tem pra utilizar minha voz pra vender suas coisas? Ou assim, eu até hoje não vão fazer isso. Até hoje não achei coisa com minha voz e inteligência artificial. Graças a Deus, Amém. né? Amém. Até hoje não achei. E se eu achar? Tá dado o recado. Fica o recado aqui, ó. Fica o recado. É isso aí. João não é só paz e amor o tempo todo, não. Tem um outro lado que vocês não conhecem. Aqueles já botando medo. É Não, isso. mas é porque é errado. Eu acho errado também. Eu acho que, na verdade, eu acho que a dublagem com a inteligência artificial, ela não fica tão natural. Esse é o meu ponto de vista, por isso que eu tô falando. Mas a gente não sabe o que vai ser de amanhã com relação ao avanço dessa É muito tecnologia. rápido. Eu acho que tem coisas que estão avançando demais e a gente não tá conseguindo colocar a mente no lugar. Gente, a tecnologia é maravilhosa, mas se você avançar muito além do que ela deveria ser, eu acredito nisso, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas tá substituindo os seres humanos. A gente tá criando robôs para substituir seres humanos. E cadê a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de tumores? A gente tá passando muito tempo. A gente não, né? Essas pessoas da elite estão passando muito tempo criando e reproduzindo coisas
inúteis, tecnologias inúteis para substituir seres humanos, esquecendo do fundamental, do principal. A mesma coisa na dublagem, a gente tá criando um movimento que tá acabando com milhares de empregos. Uhum. São coisas que estão E substituindo tem os seres humanos. gente, e tem gente que vem falar, ai, eu prefiro dublagem em IA. Ai, mil vezes melhor. Tem gente que Queridinho, fala algo dia assim. com que você tá trabalhando, um dia não vai mais existir pra você. Exatamente, não é só na Tudo que dublagem, você vai fala, chegar em todo palavra lugar. tem poder, então toma cuidado. Vai chegar em todo lugar. A gente já tem algumas coisas que estão substituindo operadores de caixa em supermercados. Tem totens por aí. Tem coisas que estão ali substituindo seres humanos. E que particularmente acho lamentável. Vocês podem me chamar de antiquado, vocês podem me chamar de. Enfim, do que vocês quiserem, de velho. Mas eu tenho esse pensamento. Eu acho bem estranho na dublagem, cara. É tão lindo você ver uma voz São natural vozes que marcaram. que marcaram São gerações. vozes que marcaram gerações. Pensa, você aí, um filme que você amava assistir por conta daquele personagem, por conta daquela voz. E você ouve, você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa que dublou tal personagem que marcou a sua infância. Minha tia, ela conheceu a dubladora da Chiquinha, a Cecília Lemes. Hum. Pô, minha tia chorou. Quando ela começou a falar Cecília, minha tia chorou. Porque ela automaticamente lembrou da infância dela. É. Olha isso. Esse é o poder. Tirar isso. Tá É. aí. É Entende? complicado. É difícil. Mas eu acredito que a dublagem de inteligência artificial não vai chegar nem aos pés da dublagem humana. Não, a eu já gente tem- eu já vi vídeo da Elsa. Colocaram ela pra cantar Into the Unknown. Nossa, gente, Ficou uma merda. Não. Mercadoria. o que é aquilo? Eu e minha irmã. Fica muito robótico. Eu não e minha tem... irmã, a gente chorou de rir. Não, você imagina que... Não ficou, tipo, nossa, que legal. Ficou engraçado. Ficou uma porcaria. Uma porcaria. É igual, por exemplo, os personagens de anime que a gente tava falando aqui. Tem uma sonorização diferente do em português. Aí, se ele vai dublar em português, tem que transformar na nossa sonorização pra poder fazer a dublagem. Tem que interpretar como se nós estivéssemos conversando normalmente e eles estão falando uma outra sonorização. Se você jogar o IA, o inteligência artificial, ele vai falar todo estranho, né? Tipo, não vai ficar legal. Ai, a Amazon fez um negócio. Acho que foi a Amazon que fez. Hum. Lançaram um filme dublado totalmente por IA. É que nem, por exemplo, em japonês a gente fala, né? Bakayoro, né? Tipo, Bakayaro, né? Aí já pensou? Você é idiota, né? Fica estranho, cara. Não faz sentido, mano. Fica uma sonorização diferente. Você deu risada, mas você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. É isso, cara. Fica engraçado, fica bobo, não fica legal. Você não leva a sério. Não leva a sério. Você já viu a dublagem do Yu Yu Hakusho? É fantástica. Porque eles colocam. Como é que fala? Aqueles termos brasileiros, aquelas gírias brasileiras, na adaptação ali da dublagem. Isso ficou fantástico. Tanto que eles ganharam vários prêmios com essa dublagem. Ganharam prêmios, enfim, estão sendo reconhecidos até hoje pela excelência da dublagem que é. Então, é incrível, né? É isso. É isso. Essa é a minha opinião. Essa é a nossa opinião. Nossa. Nossa, porque eu também compartilho com a mesma opinião do João Mafra. E com relação ao novo filme da Disney, você que é tão antenado aí na Disney, que fez parte da Disney aí como dublador, você viu Lilo e Stitch? Tá no cinema? Vi. Você já assistiu? Já assisti. Deve Assisti ser antes de lindo, sair nos gente. cinemas. Eu tô louco pra assistir Lilo e Stitch, porque eu gostava lindo muito demais. do desenho, cara. É um dos melhores live actions, na minha opinião. Eu acho também, tá excelente. Pelos trailers que eu vi, eu achei excelente, cara. Eles conseguiram manter a originalidade e a ideia de família. Johanna. Ohana quer dizer família. Não, conseguiram. Faz a vozinha dele, você sabe? Ohana. Uma bosta. É melhor o Márcio Simões fazer. Bom, a gente tá quase acabando o nosso programa, mas antes da gente acabar, você vai dar uma palhinha pra gente? Vou.
Do quê? Do Rei Leão? Do É a mais Rei Leão? famosa, né? É uma musiquinha, Tá bom. um trechinho. Não precisa ser muito, porque senão o YouTube, ó, né, faz a... Pode ser a música que a Nala e o Simba cantam? Pode ser o que você quiser. Você é o mestre, rapaz. Você que manda. Então tá bom. Nesta noite o amor chegou. Chegou pra ficar. E tudo está em harmonia e paz. Romance está no ar. Ó, que bonito! Parabéns, João Mafra. Canta muito, cara. Obrigado. Tá muito. Fiquei todo arrepiado aqui. Gente do céu, o cara canta demais, mano. Obrigado. Bom, nosso programa tá quase encerrando, quase acabando. Antes da gente acabar, eu quero agradecer novamente a KS Pastéis, que tem feito lá o nosso... Tem nos ajudado nesse projeto tão bonito que é o Geração Ultra Jovem. Estamos aqui avançando. Só Deus sabe o quão é difícil esses começos, né? Eu participei aí, tive um programa na Rádio Mogi FM, agora estamos aqui num novo estúdio. E o Juarez, que é um gênio aí dos pastéis, criou essa rede de pastéis que tá fazendo o maior sucesso ali na Engenheiro Goulart, ao ladinho, do ladinho, gente, da estação Engenheiro Goulart, número 54, na Rua Gagé, número 54. Lá você encontra pastéis de qualidade, você encontra atendimento muito bacana. É um ambiente lindo para você levar sua família, seus amigos. Tem máquina de ursinhos, tem muita coisa legal, muita coisa divertida. Uma energia boa, uma energia bacana para você. Né? É um lugar familiar, é um lugar que realmente vale a pena você ir levar a sua família para conhecer os produtos da KS Pastéis. Né? E ele tá aí nos ajudando com esse projeto do Geração Ultra Jovem. Meu, muito obrigado, Juarez, por estar aqui, porque graças a você eu trouxe o João Mafra, a gente tá conversando aqui, tendo esse bate-papo, esse diálogo tão gostoso. Eu super nervoso aqui com a mão muito gelada. Mas eu agradeço muito a você. E tem a novidade lá da KS Pastéis, que é a caipirinha de caldo de cana. A caipirinha de caldo de cana tá em novidade lá na KS Pastéis. E tá causando, gente. Tá dando o que falar. De verdade, vão lá, experimentem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E é isso aí, João. Muito obrigado. Cara, muito obrigado, de Eu que verdade, de agradeço. coração. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por ter me respondido. Eu agradeço. Obrigado pela sua mãe também, a Cíntia Mafra. Muito obrigado, viu, por você ter me proporcionado esse momento tão legal aqui do lado do João Mafra. Ele até cantou aqui pra gente, fiquei todo arrepiado. E foi um momento muito, muito especial pra mim, que eu admiro o João Mafra, acompanho ele nas redes sociais, acompanho ele, a trajetória dele, as dublagens, os personagens, os animes, Obrigado. principalmente, que eu amo anime. Obrigado. Muito obrigado por essa participação, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, Marlon. De verdade, Obrigado, muito obrigado. obrigado. Estou aqui, trouxe até uns brinquedos aqui, ó, da Disney, por causa dele, viu, gente? Ó, o Hades, da Disney, Do Hades eu até, inclusive, me fantasiei pra um Halloween. pro Halloween. Acho que tem foto minha no Instagram, não sei se eu já arquivei, mas eu já me fantasiei dele. Deve ter Essa ficado foi a minha muito legal. fantasia de Halloween. O Irmão Urso ali também. O Irmão Urso é uma das minhas animações favoritas da Disney. Gosto muito do Irmão Urso. E é isso. E Lilo e Stitch que eu amo, gente, amo. Eu tenho a coleção que tá indo nos cinemas agora. Eu tenho a coleção dos 2 filmes. Olha Lilo e que legal. Stitch, Lilo e Stitch 2, Stitch o filme. Tenho também. E tem a Nossa. série do Lilo e Stitch também gravado. Tudo em DVD, que eu sou todo antiquadão mesmo. Eu gosto de DVD, eu sou colecionador. E foda-se, e dane-se o que pensa. Dane-se o que pensa de mim, eu gosto disso, caramba. Né? E tem os brinquedos antigos aqui, eu gosto muito dessas coisas. E pra gente encerrar o nosso podcast, que tá muito bacana, eu trouxe aqui um presente para o João Mafra. Eu vou entregar aqui, tá dentro do nosso castelo. Ai, É meu uma Deus. lembrança pra você. É uma lembrança? De coração, uma lembrança. Eu vou abrir aqui. Eu vou tirar. São 2 presentes que eu comprei para o João Mafra com muito carinho. Espero que você goste. Não é nada muito grandioso, mas é uma lembrança com muito carinho. Adoro Ó, presente. esse aqui você pode abrir, se você mostrar para as pessoas,
né, pro pessoal ver. Tá muito fofo, muito lindo. Vou abrir. E esse aqui é um presente pra você abrir na sua casa. Tá. Vou deixar vocês aí com Então, pensamento. Que eu você, vou abrir esse você não aqui. pode abrir esse daqui porque é na sua casa. É segredo, tá? Tá bom. Esse aqui eu vou abrir então. Com todo mundo assistindo. Todo mundo assistindo. Acho que você vai gostar. Porque vocês, meus Que é muito fãs. fofinho. Achei muito fofinho, gente. Vocês, meus fãs, merecem saber o que eu ganhei. É isso aí. Um dos presentes. Peraí, que eu não gosto de rasgar. Pode Eu gosto- rasgar, cara. Não, Pode eu não rasgar. gosto. Eu gosto de tirar bonitinho. Ah, que bonitinho, gente. Olha só. Dá um foco aqui, ó. Pra qual câmera? Vou mostrar pra essa aqui, ó, minha. É uma agendinha? Pode abrir pra você ver. Deixa eu ver. É um bloquinho, na verdade, de anotações, mas você consegue colocar ele na mesa, em pezinho, que acho que isso é bacana. Ótimo, porque eu tô precisando de um desse pra anotar as coisas quando eu tô fora de casa. É. Pra saber o que eu preciso resolver quando chegar. Olha, gente, realmente, ó. Tem os desenhinhos do Stitch, Olha que as bonitinho. ilustrações. Deixa eu ver esse aqui. Ah, a bundinha dele. Não, vai me ajudar bastante. Obrigado, É, mano. porque você deixa assim em pé, aí você fala assim, não, hoje é meu dia de dublagem. Me empresta aí, deixa eu te mostrar. Você abre aqui, ó. Pera aí. Pronto. Aí você consegue anotar, você anota aqui. Nossa, dá pra. Dia de Nossa, ajudou dublagem. muito! Porque agora eu vou deixar no meu quarto, tipo, coisas que preciso resolver pra hoje. Isso, é bem isso mesmo. Foi isso que eu pensei. Falei, como ele tem muitas dublagens, muitas coisas, muita correria, ele escreve aqui, ó, deixa em pezinho lá no escritório dele. Ótimo, Aí, é isso aí. ótimo. Foi de coração, tá? Eu amei. Esse Obrigado. aqui também tem. Tá Eu todo amei. ilustrado, tudo bonitinho. Obrigado, Comprei Marlon. pensando no João Mafra. Eu vou colocar de volta aqui no. E esse aqui vai ficar aí na curiosidade de vocês. Comentem aí o que vocês acham que eu estou dando para o João Mafra de presente, tá? E vamos ver se você acertou. É isso aí. Ele não vai abrir porque é um presente, é um segredo. Tem aqui um segredo. Eu só em casa. Você só pode abrir em casa. Ó, tá vendo, gente? Porque eu gosto de deixar tudo. Precisa não, rasga isso daí. Não, tá Eu já não rasgando. tenho muita paciência, gente. Eu rasgo mesmo. Pronto. Aí, tá vendo? Foi o que eu consegui. Obrigado, Marlon. Muito obrigado e até um dia. E vocês, até uma próxima. Até uma próxima, gente. Beijão. Obrigado. Até. Obrigado a você que tem assistido o podcast. Muito obrigado a você, Geração Ultra Jovem, que nos acompanha e continue lá. Seguindo a gente, se inscrevendo no canal, que a gente vai ter muito mais entrevistas pra vocês. Muito obrigado. Fui!